O estoque de produtos de renda fixa de captação bancária, que incluem as LCIs e as LCAs, assim como outros títulos, teve um aumento de 15% no primeiro semestre. Vamos conversar sobre isso agora com Daniel Teles, especialista da Valor Investimentos. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Obrigado. Quero te ouvir. Qual avaliação você faz e qual a explicação para esse aumento aí no primeiro semestre? Bom, acho que tem dois fatores, assim, fatores super relevantes para esse aumento. Acho que o primeiro, eu diria que é uma corrida do investidor, uma demanda ali para poder ter ali alguns títulos isentos na carteira, olhando até para um horizonte de tempo um pouco maior, né? A gente viu esse movimento no mercado, principalmente por conta daquela MP que visa taxar, né, em 5% a emissão desses títulos isentos, né? E aí as LCIs e LCAs naturalmente seriam impactadas por conta dessa medida de arrecadação do governo, né? Lembrando que ainda não está aprovado, né? Não foi em primeira instância, mas o investidor ele entende como um ativo já que pode estar escasso no mercado daqui determinado período de tempo. Então ele faz essa busca, ele quer ter ativos isentos por mais tempo na carteira. O banco ele naturalmente aumenta os seus estoques para poder se capitalizar dessa forma. O segundo ponto por uma outra vertente de mercado, mulher, eu acho que é uma Selic, né, em 15%. A gente sabe o quanto que a renda fixa ela está atrativa e se você puder optar por ter títulos ali sendo emitidos isentos de imposto de renda, ela se torna mais atrativa ainda, né? Então, isso faz também com que o período que já estava sendo, né, a conjectura do primeiro ponto com esse segundo, o produto que já era atrativo passa a estar mais atrativo ainda. Então, a corrida às bancas aí para comprar as LCIs e LCAs. E o terceiro ponto, eu acho que também uma flexibilização ali a respeito da liquidez desses ativos. Você teve ali no final do ano passado, talvez começo de 2024, do final de 2023, começo de 2024, você teve uma mudança em relação à liquidez desses papéis, né? Então, a princípio, você só poderia gerar liquidez ali a partir de 9 meses, que era o prazo mínimo de investimento, e você agora tem esse prazo mínimo revogado aí para 6 meses. Isso faz com que o ativo ele também se torne atrativo. O investidor ele está sempre buscando uma tríade quase perfeita e difícil de se encontrar, que é aquela de ativos que combinem liquidez, segurança e rentabilidade. Do ponto de vista de uma rentabilidade otimizada, quando você tira o imposto de renda da conta, as LCIs e LCAs elas são bem interessantes. Com uma Selic de 15% ao ano, também são bastante atrativas ali no que se diz respeito à rentabilidade e à segurança desses ativos, né? Por serem de grandes instituições, de emissões bancárias, estarem sob o guarda-chuva do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, tudo isso corrobora com que seja um ativo altamente atraente. Pois é, a gente pode falar que talvez os investidores estejam buscando maior segurança, uma maior estabilidade em termos de tantas incertezas? Sem dúvida. O tom adotado é. Não se existe tanto motivo assim para correr risco hoje no Brasil com uma Selic em 15%. Né? E para aquele investidor que pode optar ali por deixar o teu prazo de investimento, olhar para um horizonte de investimento um pouco maior, isso é melhor ainda, porque essa taxa ela se torna ainda mais atrativa. Né? Quando você pode abrir mão da liquidez, você tem um prazo, uma rentabilidade melhor conforme o prazo vai passando. Então, sem dúvida, isso sinaliza um momento mais conservador do investidor pessoa física, uma rentabilidade que há muito tempo não se tinha e uma escassez sendo gerada por alguma possível interferência tributária que pode determinar ali com que, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, esse título passe a ter alguma tributação, né? A princípio 5%, caso seja aprovado. Quando você soma todos esses fatores, é inevitável a corrida e a necessidade ali, a demanda do investidor para ter esse tipo de ativos em mãos. Então a gente pode imaginar que pelo menos ao longo desse ano a tendência é de que a gente veja esse cenário continuar aumentando, né?
Excelente questionamento. Assim, bom, a gente vai ter reunião do Copom agora, né, no próximo dia 29. Quando a gente olha a última ata, né, que foi divulgada ali por volta do dia, enfim, uma semana, 10 dias depois da última reunião, o que a gente mais observou, Muriel, é uma expressão patamar de juros bastante prolongado, né? Óbvio que o Banco Central ele está agindo ali muito com dados para saber em qual patamar que ele vai manter ali um cenário de manutenção ou corte para a Selic, né? Chegamos nos 15% e a gente acredita que pelo menos para a próxima reunião, talvez até duas próximas reuniões, a gente continue com a taxa básica de juros nesse patamar, né? Existem alguns fatores ali, alguns indicadores que serão importantes para poder chegar nessa conclusão ali, se a Selic mantém e por qual período de tempo, se vai ser por esse tempo realmente bastante prolongado, mas ao que tudo indica, sem um cenário de corte agora já para a próxima reunião. Talvez a manutenção. O Brasil ele tem um pouco dessa característica de, quando chega em uma Selic terminal, tende a permanecer com aquela taxa ali por determinado período de tempo. Óbvio que o Banco Central olha infinitas variáveis para chegar nessa conclusão. Mas fazendo uma conjectura macro, essa taxa de juros ela deve continuar nesse patamar por determinado período aí, talvez até o final do ano. E aí a gente vai continuar tendo uma corrida para esses títulos, né? Acho que títulos de emissão bancária, eles adicionam uma camada a mais de segurança, que é, como eu disse, o guarda-chuva do Fundo Garantidor de Crédito. Ele protege o investidor pessoa física em até R$ 250 mil por instituição financeira e até R$ 1 milhão por CPF. Isso dá uma camada a mais de segurança para que possa se investir nesses títulos. Com a Selic alta, a rentabilidade deles acaba sendo bastante atrativa, principalmente quando você pode abrir um pouquinho mão da liquidez. Pois é, Daniel, até aproveito para te perguntar se, na sua avaliação e pelo que a gente está acompanhando, esse aumento desses títulos a gente pode acreditar mais a pessoas físicas, jurídicas, talvez ambas? Eu destacaria a pessoa física, até porque o investidor pessoa jurídica hoje no Brasil, ele não tem isenção de imposto ali para uma carteira de investimentos, né? Então, esses títulos, por exemplo, as LCIs, as LCAs, vou me estender um pouquinho aqui, tá, Muriel? Falar um pouquinho de CRA, de CRI, debêntures incentivadas, elas acabam não contemplando o investidor pessoa jurídica. Então, o investidor pessoa física é o grande beneficiário de poder usufruir dessa isenção, né? Então, é mais ou menos esse o movimento que a gente percebe, tá? Então, eu diria que a corrida por esses títulos, o investidor ele tem muita preocupação, principalmente o investidor pessoa física, né? Ele tem muita preocupação em ficar fora de um movimento, quase que um FOMO ali, e se arrepender lá em 1º de janeiro, caso passe por um reajuste realmente nessa tributação. Então, essa corrida também tem alguns fatores psicológicos, é importante dizer isso. Mas do ponto de vista de rentabilidade, a gente não está falando de que não deva ser realmente esse o movimento para aquele investidor que quer se manter em uma posição isenta de imposto de renda. Mas tudo isso vai contribuindo para esse aumento de demanda. E, naturalmente, as instituições bancárias, que são as responsáveis por essa emissão, elas também enxergam como uma oportunidade de captação adicional nesse momento mais turbulento, onde a gente não tem claro se isso será tributado ou não. Então, é uma geração de oferta acelerada que combina, né, com uma demanda crescente também, e aí o resultado foi esse mais ou menos que a gente viu no último semestre, principalmente no último trimestre do ano. Pois é, eu até aproveito para te perguntar se, na sua percepção, houve mudança na estratégia dos bancos também para captação via renda fixa nesse primeiro semestre. Eu diria que o aumento dessa emissão ele já caracteriza uma estratégia, tá, Muriel? Principalmente porque existe a preocupação, são dois setores extremamente importantes da economia, a construção civil e o agro. E por que eu estou falando de setores aqui, né, setores do PIB, que contribuem? Porque as LCIs e as LCAs elas precisam ser lastreadas em economia real. Ou seja, a LCA ela acaba sendo fator de captação que será devolvido ao mercado em forma de crédito para o agronegócio, para o agro como um todo, e as LCIs para a construção civil,
né? Então, acontece sim, é um passo de estratégia dos bancos o aumento desses estoques, o aumento dessa emissão, porque se essa tributação ela realmente venha a acontecer, isso faz com que dois setores importantes da economia vão adquirir crédito a um preço mais caro do que se tem hoje, porque você vai ter que adicionar esses 5% do imposto na conta. Então, o crédito para dois setores importantes ele ficaria mais caro. Os bancos também ali visando melhores margens, né? Principalmente para financiamento desses dois setores, aumenta as suas emissões. Quando isso casa com uma demanda aquecida, você tem esse aumento, né? Perfeito. Daniel Teles, especialista da Valor Investimentos. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Obrigado, Muriel. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.